contar? Pode contar. Tem certeza? Deixa por ti. Será que dá? Dá. Aquele dia eu não almocei com eles, joguei o jogo palitinho, perdi e paguei um almoço. Não, o cara marca com nós, olha bem, para vir almoçar na Campestre. Inclusive, na época nem existia a unidade de vacaria. Não né, existia. Hoje aqui nós estamos. E aí, espera o tal do Tairo espera, e nós almoçamos, concluímos o almoço, fomos para a sobremesa, aí chegamos lá, cheguei pegar a sobremesa, Isso. Estávamos falando do Tairo, um cara do açúcar e tal, se identificamos no local aí de pegar a sobremesa. Ele almoçou com outro cara que na verdade não se passou pelo João, que é o diretor-presidente, né, da vinícola. E bem conversando, e foi no embalo do assunto, e aí que depois descobrimos que ele conversou com outra pessoa que não tinha nada a ver com a vinícola, mas no fim, além de tudo, mais adiante conversando e conhecendo um pouco o trabalho do Tairo, além da amizade, diferente dos negócios, nos tornou um pouco mais vínculo entre nós, e aí surgindo, claro, com o negócio, dentre ambos, os dois pensando na mesma coisa, que é qualidade, produto diferenciado, e isso tornou, então, um vínculo maior ainda, que faz algum tempinho. Já faz algum tempinho. Anos consecutivos, então, sendo a empresa que mais vende vinhos no Brasil, né? Bom, a Campestre, na verdade, começou lá em 68. Quem foi o fundador da vinícola foi o pai do atual diretor-presidente, que é o Maurílio Zanotto. Fundou em 68 essa vinícola, a História, e a partir daí foi evoluindo e sempre, né, ao longo do tempo, pensando em qualidade, em melhoria contínua, tudo para representar um bom produto no mercado, que atualmente foi crescendo. Hoje a Campestre, com a marca Pérgola, uma das marcas da vinícola, hoje é o 11º ano consecutivo o vinho mais vendido do Brasil. Entre a Pérgola, a marca Pérgola e outras marcas que se compõem nela, o Villa Campestre e a marca Zanotto, aí foi a consideração de volume, atualmente é mais de 40 milhões de garrafas vendidas no Brasil. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem assim, porque o vinho suave é o que sobra, é o resquício, eles nunca colocam como qualidade. E pelo que eu fiquei sabendo, aqui dentro da Campestre principalmente tem um ponto a mais, que nos mesmos tipos de produto, na mesma linha de produção, né, é feito esse vinho de mesa que tem um tratamento como se fosse um vinho fino. Primamos desde o vinho mais simples, que é o vinho, digamos, mais popular, que é o Pérgola, a qualidade. Ele tem o mesmo tratamento que tem os vinhos finos, que atualmente também temos na outra marca, que é a Zanotto, que é o Villa Campestre. Então, a prioridade sempre é a qualidade. Não existir qualidade, está fora. No entanto, a gente fala do próprio açúcar, né? Tem uns pré-requisitos para isso existir, para vir, porque conduz e melhora, sim, a qualidade. Então, um fato que a gente sempre fala é a vinícola, se não tiver qualidade, não está no mercado. Esse é um dos objetivos. A gente sempre diz, o cliente pode reclamar de preço, de qualquer outra coisa, mas de qualidade, não. Isso é um fato que a gente exige também do fornecedor, principalmente, né? O que vem para que compõe o que a gente precisa para dar a qualidade merecida ao produto, indiferente de que categoria. Falando dessa parte de qualidade, eu me lembro que nesse dia que eu vim, né, um dos motivos era em relação à própria qualidade do açúcar. Exato. Até conversamos com o nosso amigo Luiz e eu me lembro de uma frase dele depois que a gente resolveu
não sei como é que tu vai fazer, André, mas a partir de agora eu quero esse padrão de produto. Foi isso mesmo. E dali em diante se criou o padrão campestre. Exato. Hoje, até quando eu falo com outras, eu falo o padrão campestre. Acabou sendo uma referência. A gente consegue ver a qualidade tanto no vinho de mesa, porque hoje tenho amigos que vão lá em casa, eu tenho que ter um vinho de mesa para eles também. Tu tá fazendo maioridade dentro da Campestre, tá com 18 anos, e nesse meio tempo foi onde começou essa parte das linhas de vinhos especiais, né, a parte de vinhos finos. A Zanotto, a linha Zanotto, a linha Nova Morada, toda essa linha de vocês, ela teve um up que é surreal, assim, em relação à velocidade com que vocês chegaram, a conquista de prêmios, a qualidade do produto, né? Aproveitando, já começa a conversar, inclusive, como chegou nessa parte de ser premiado como enólogo do ano 24-25. Bom, na verdade, tudo se dá... O primeiro princípio, né, que a gente vem falando é qualidade. Não tem outro. Né? Não tendo, não pode estar no mercado. Então, a Campestre começou lá em 68 com o Pérgola. Ele teve esse caminho. Hoje, atualmente, são 800 famílias que nos fornecem a matéria-prima, que é a uva, para o Pérgola, que é na unidade de Campestre da Serra. E a partir daí, com a evolução de todos os processos, investimentos e melhoria em conceitos e melhoria também nos profissionais existentes, se chegou então, em final de 2014, compramos essa propriedade que aqui estamos agora numa das caves dela, em final de 14, que era um antigo frigorífico, e resolvemos transformar em vinícola. A partir daí, essa evolução foi cada vez maior, justamente sempre que é o marco de qualidade, é o princípio de tudo, foi a evolução do vinho fino também, né? E o fato que tu me perguntaste que a questão do prêmio como enólogo do ano de 2024, eu atribuo muito a todo esse esforço, mas não só meu, e sim de uma equipe, de um bom time, que é realmente, e de uma grande pessoa que eu sempre falo, que nos deixa aqui nós sonhar, né? Que é o diretor-presidente, João Zanotto. Esse cara permite a coisa acontecer. E as pessoas que vão surgindo nos nossos caminhos e nos ajudando, como você, como todo o time aí da Cana Caiana e toda a história que existe dentro disso. E isso faz com que eu acredito que o prêmio não é só meu, ele é da equipe e de todos que estão dentro dela, né? De todos que contribuem para isso. E sem dúvida nenhuma, hoje a marca Zanotto ainda é uma marca jovem no mercado. A região que estamos, que é os Campos de Cima da Serra, a gente está falando não mais de 30 anos de história à região, né? A vinícola iniciou o projeto de vinhos finos em 2014, mas na verdade a reforma, a restauração toda levou esse tempo. E agora estamos começando a colher uns frutos um pouco mais, ganhando realmente prêmios nacionais e internacionais dos nossos vinhos hoje aqui em elaboração nos Campos de Cima da Serra. Esse resultado, ele está superando a expectativa? Ele está sendo muito grato, né? Uhum. Porque, na verdade, sim, a gente espera e tende a criar isso, né, cada vez mais, para ter essa melhoria. Mas realmente, sem dúvida, supera. Desde o Pérgola, essa superação da venda, 11º ano mais vendido do Brasil, e consecutivo, né? Não é um ano ganha, outro não, é o crescimento. E o crescimento de prêmios internacionais que em lugares bem conceituados, desde o concurso de Canter, desde que é na França, em vários países que são muito mais sólidos, muito mais história de vinho. Isso eu atribuo não só ao Pérgola, não só ao Zanotto também nos ensinos, mas eu atribuo que o próprio vinho brasileiro, como um todo,
teve toda essa evolução. Sim. Hoje podemos dizer muito bem que o Brasil tem belíssimos vinhos brasileiros. Isso tudo se dá como pessoas que querem fazer o crescimento, como empresários que apostam nesse setor. Se eu for enumerar hoje meus 5 melhores clientes, em todos eles tem alguns pontos característicos que é o que eu te falei, né? Em relação à qualidade, não abrem mão de qualidade, mas tem um ponto assim que é primordial, aonde vem um exemplo de cima para baixo. Se for contar para eles a história, depois a gente pode até editar se tiver que tirar, mas para vocês terem uma ideia, o João é uma pessoa assim que ele ele é diferenciado. A história é aquela do carro. Posso contar ou não posso? Olha, então vou dizer para vocês assim. Eu com meu Civic lá, já com 300 mil quilômetros, eu dizendo assim, tá na hora de trocar esse Civic. E casualmente aquele dia o João tava com nós, né? Uhum. Daí dizer assim pra mim, se eu tenho a minha RAV4 ali, te interessa? Eu disse, não, João, não tenho como agora, né? Daí dizer assim, não, eu faço o seguinte pra ti. Te entrego a semana que vem, lá em Porto Alegre, com os 4 pneus novos, com revisão feita, e tu me paga só o ano que vem, 1 ano depois. 1 ano depois. Na palavra, no fio de bigode. Esse é o João. E esse é o André, que toda vez que ele fala, que ele agradece em nome de toda a equipe dele. A gente sabe muito bem que precisa de bons parceiros também, né? Então, assim, tu não quer te preocupar em se vai chegar as matérias-primas necessárias, se vai chegar na qualidade que precisa, né? Se tu não vai ficar empenhado. Então, isso é uma das coisas que tu entende bem do que tu precisa, mas quem vai te entregar é que vai saber o que é a logística necessária, o que é o padrão necessário, né? Porque quando a gente começou, eu me lembro bem que era uma quantidade enorme de açúcar, feito em sacaria, aquilo me incomodava, eu incomodava vocês, mas não pode ser sacaria, não pode, até que hoje, graças a Deus, né, estamos aí nessa parte de bag. Alguns motivos para mim ter aceito o convite da Kamekayana. Primeiro e o mais importante, eu poderia voltar a atender a Campestre. Segundo, a preocupação individual em relação a cada cliente. Um grande exemplo é essa parte dos bags. Né, onde o cliente não se preocupa mais, não tem aquele câncer de dizer assim, se eu não devolver vai ser me cobrado, eu tenho que devolver no prazo, tal. Não, eles resolveram, eles viram que isso era um câncer e foi resolvido. Outra, se preocupar individualmente com cada cliente. Aquele cliente que nem, no caso, a Campestre, que tem uma produção sazonal. Então, assim, agora, nesse final de entre-safra, né, como a gente estava começando, foi feito realocamentos de volumes para poder atender a Campestre. Eles entenderam o que era Campestre. Tu conseguiu fazer equipe tua e conseguiu fazer uma linha de fornecimento que te mantém, te dá essa tranquilidade. É exatamente isso. Na verdade, nada se constrói sozinho, né? As coisas elas têm que se encaixar e se cercar. Como eu digo, pessoas boas se cercam de pessoas boas. E é isso, né? E aí, claro, como eu digo, como a gente exige, e o nosso próprio cliente exige qualidade, nós não somos diferentes nas exigências que temos com os fornecedores, com vocês, enfim, com os inúmeros que tenham aqui na Campestre. E essa exigência desde a vinda da matéria-prima, desde a vinda até o nosso próprio fornecedor, né? Que aqui na unidade de vacaria a produção é própria, mas na unidade de Campestre a produção é dos pequenos produtores. E a exigência já começa desde aí, né? Tem que ter determinado ponto de colheita, tem que ser determinado X características para ter o recebimento. Da mesma forma acontece com o açúcar,
Da mesma forma acontece com os rótulos, outros insumos que são necessários para compreender todo o produto final. Então, se não existir qualidade na cadeia inteira, eu não vou conseguir ter o resultado que a gente gostaria de ter, que é o ponto básico, qualidade. Isso é grande falar só nessa palavra, mas a qualidade ela vai se dar no somatório de tudo isso. Sim. E tendo um produto que vai satisfazer o cliente. Isso é o mais importante. E a garantia que nós temos além disso é que se o consumidor não gostar, em 48 horas, qualquer lugar do Brasil a gente troca. Olha, isso aí Essa não é a para qualquer garantia um. de qualidade. Não é para qualquer um. Tu tem não. que ter confiança no teu produto. Tem. E a gente faz degustação na ponta, sem dúvida nenhuma, para todo, lá no consumidor final. Na degustação aqui na loja ou na loja de São Paulo, é feita, a gente degusta, prova o produto aí com o cliente na hora. Queria que tu falasse nas tuas palavras, assim, porque a relação de vocês, assim, para mim sempre ficou muito clara como uma relação, tanto é que, vou falar também, mas como é que tu te refere ao João? É o pai João. O pai João, entendeu? Não, na verdade, eu, como eu digo, eu sou muito suspeito em falar do João. O João, para mim, eu digo, ele é o pai de todos, obviamente, né? Mas eu digo é o pai João, porque a gente tem uma relação além, né, do trabalho, além do profissional. E claro, profissional como profissional, ok, mas é algo diferente, ele proporciona muita coisa nesse sentido. Como eu disse, ele deixa nós e permite nós sonhar. Então, vamos lá. Então, eu tenho essa oportunidade, eu brinco, é o pai João, né? É justamente porque eu tenho um carinho muito grande por ele. E não precisaria estar falando sobre, né? Mas é porque é uma pessoa que vale a pena. Nossa. Eu acho que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande pelo fato do ser como ele é. Porque eu vou falar uma coisa bem legal que eu acho bacana. Já trabalhei em outras empresas, outras vinícolas, inclusive. Não estou dizendo que outras não tenham tanto assim, mas se vê de uma pessoa que chegou onde chegou, que conquistou o que está conquistando, além disso é uma pessoa humana, é uma pessoa muito correta. E assim, uma das palavras que ele disse, e isso fez duas coisas que eu vou, se eu me permitem, eu posso dizer. Uma das coisas que ele sempre diz, e eu levei isso para a vida: não precisa tratar, mas tratou, cumpra. Não precisa papel, tratou, cumpriu. Agora arrepiou. E outra coisa assim, ó, cara, não tem qualidade, tá fora. Não importa, a gente chegou, não me lembro agora qual ano foi, 2010, 2011, teve um ano com uma safra difícil, a qualidade não atingiu nos padrões, mas no final do ano, indo para o início do ano, e simplesmente eu digo, ó, realmente o padrão Pérgola não tá como deveria estar no mercado. Dá para tomar, tá legal, uma falta de intensidade de cor, o vinho não tava ruim ou com grandes problemas, só que não tava no padrão Pérgola. Ele tava aceitável. Ele tava bem aceitável, só que tava um pouco abaixo do padrão Pérgola. Sim, sim. Ele diz, não, e quando a gente pode ter a possibilidade de melhora por causa do safranal? Eu digo, daqui um mês e meio, talvez. Ele, não, tudo bem, nós vamos deixar de vender. E foi isso que aconteceu mesmo. Não me lembro qual foi o ano, 10 ou 12, 2010, 2011, perdão. E foi isso que aconteceu. Ficou um mês e pouco, sem vender mesmo o produto. Tinha produto, mas não estava dentro do padrão Pérgola. Então, isso me faz admirar cada vez mais. Que a gente está nessa casa nova, onde eu estou numa casa nova, né? Uma empresa que se preocupa com o cliente, estudando ele individualmente, as necessidades dele, como pode melhorar cada coisa para ele. Hoje, te sente confortável já
a gente tem essa credibilidade contigo nessa casa nova? O que tu me diria? Sim, sem dúvida. Bom, pela tua pessoa, primeiramente, isso não tem como negar, é isso mesmo, né? E é isso que é importante num profissional. Visualizar o profissionalismo no sentido de ajudar, de ter melhoria, sabendo e estabelecendo o que é necessário para que o cliente seja satisfeito. E, olha, com a metodologia de trabalho, com a questão que tu nos traz, sabendo já o que a Campestre tem que ser atendida, e é isso que tu nos traz, confiança, credibilidade, e isso é muito importante. Desde que conheço o André, que conheço o João, conheço a Campestre, para mim sempre foi... Eu nunca consegui falar de vocês como cliente, sabe? Para mim, a Campestre é uma família onde eu me sinto como se eu tivesse sido adotado por ela. Isso eu falo sério mesmo, falo de coração. Né? Pode ver que só tomei 2 golinhos, então não tem por que ser diferente, né? Ainda bem. Então, assim, eu me sinto uma pessoa que foi adotada porque é a confiança que se tem que traz esse retorno. E é uma das coisas que eu tenho para mim, assim, que eu nunca vou querer é quebrar essa confiança. Então, assim, o que for necessário para fazer, para continuar sendo nessa parceria, tendo vocês como família junto, né? Sendo um adotado ou não, né? Mas estando aqui sempre com vocês. Te considero, nunca vou falar de ti como cliente, vou falar sempre de ti como um amigo, como um irmão mesmo. Então, só agradecer esse tipo de coisa. Que bom, diante de todas essas palavras, quem sou eu me atrever a dizer algo diferente, né? E realmente é fato. Que bom, além do profissionalismo, da questão técnica, da questão profissional, sim, uma amizade, uma parceria sendo correto. Isso é a coisa mais gratificante que tem. Nós também temos que agradecer essa parceria e propõe aqui um brinde, né? Brinde. Saúde, sucesso e felicidade. A todos nós. Daqui a pouco aí o pessoal da equipe também vai poder tomar um golinho, vou encher, né? Mais daqui, ó. Parceria sendo parceiro mesmo, né? Nas ajudas mútuas no sentido de padrão, de qualidade e tendo um crescimento. Acho que se um lado cresce, o outro cresce junto e é isso que está valendo a pena. E é isso que eu espero. Eu espero que a Campestre tenha por muito tempos aqui o poder desfrutar de um crescimento cada vez maior, né? Como buscar esse nível Brasil. E nós aqui nesse projeto de enoturismo que estamos recentemente engatinhando, agora um novo empreendimento, que é o Novo Hotel. Então queremos trazer mais o turista para cá, não só para Campestre, mas como os campos de cima da serra, tá aqui, trazermos o turista para visitar, para conhecer o vinho e conhecer o vinho brasileiro, né? Conhecer o vinho da Campestre, mas o vinho do Brasil, que isso é importante. Então é isso que nós pretendemos, é o crescimento e ao crescente da Campestre, ao crescente do enoturismo no Brasil, automaticamente a Cana Caiana, nossos fornecedores, vêm junto para brincadeira aqui, uma brincadeira séria, né? Que eu sempre digo. E é isso que a gente pretende, é crescer sempre não esquecendo do produto e do cliente. Qualidade, qualidade e qualidade, esse é o objetivo. E que satisfaçam-se o que eu tenho aqui dentro da taça, que seja satisfeito para o meu cliente. Isso é o mais importante.
campestre tem a parte do Museu do Vinho, né? Que é uma rota que é na visitação, né? Tem todo, Então, essas duas atualmente coisas, né? é isso aí mesmo. A gente está tendo um novo empreendimento, a ideia é um hotel de 115 apartamentos, com água, piscina interna, externa, enfim, sala de jogos. E, além disso, a vinícola proporciona de segunda a segunda, a loja ela é aberta das 8 da manhã às 8 da noite. Durante a semana são 2 horários de visita, um de manhã e um à tarde. E nos finais de semana e feriados são 5 horários de visita. Além disso, de quinta a domingo, nós temos nosso restaurante, que é uma sequência italiana também. E o tour, que isso se contempla, tudo mais ou menos em torno de 1h30, quase 2 horas de tour, onde que é levado a conhecer desde o processo, desde a uva, processo de elaboração, e degusta alguns dos nossos produtos no percurso, e sempre está ali junto um sommelier, um enólogo, para ter esse respaldo, muitas vezes técnico, se for necessário. Isso nos acompanha. Vocês estão convidados a visitar.